Começa agora mais um podcast Mulheres Seguras, onde a força, a experiência e a elegância estão reunidas em um só lugar. Eu sou Francilene Vargas. Eu sou Giane Delgado Gomes. E juntas somos Mulheres Seguras. E sejam todos bem-vindos. E antes da gente começar o episódio de hoje, eu quero fazer um pedido a vocês. Eu preciso que vocês se inscrevam na nossa comunidade lá no YouTube, podcast Mulheres Seguras. Se inscrevam, participe fazendo perguntas e sugestões. Porque quando você participa, a nossa audiência aumenta e a gente consegue chegar muito mais longe. Então vá lá, assistam os nossos episódios, se inscrevam, participe e dê sua opinião. E hoje eu vou passar para vocês de apresentar a nossa ilustre convidada. Isso, hoje nós teremos a médica radio-oncologista Natália Avelino. Bem-vinda, doutora! Obrigada. Muito obrigada por aceitar o convite. E eu quero pedir para a senhora se apresentar para o público. Exato. Tudo bem? Sou Natália Avelino, né? Francilene, que a gente se conhece através da escola, né? Convidou para a gente conversar um pouquinho sobre vários assuntos, né? Profissionais, assuntos pessoais, conhecimentos. Doutora, uma coisa que já bem-vinda. chamou a atenção desde o começo. A senhora é especialista em radio-oncologia. Explica para o nosso público o que a sua especialidade faz. Sim, a oncologia em geral, né? Ela é baseada em principais 3 fontes de tratamento, né? Que é a cirurgia, né? Que é a que as pessoas mais conhecem. Uhum. A quimioterapia, que é avaliada pelo oncologista clínico. E a radioterapia, que geralmente é avaliada pelo radio-oncologista, né? Que geralmente é o tratamento que as pessoas têm menos contato. Sim. Então é quem faz a radioterapia, né? Isso. Excelente. E as indicações para rádio ou químio? Dependendo da gravidade ou dependendo Do local. Como é que separa isso? Eu estou falando muito como leiga. Quando é que vocês optam pela químio? Quando vocês optam pela rádio? Então, a gente avalia primeiro o tipo de câncer, né? câncer. Do local, do corpo, né? Do tipo da histologia, que é assim, a avaliação das células e a extensão dessa doença. É tudo isso que vai determinar qual vai ser o tipo de tratamento. Se vai ser cirurgia, se é quimioterapia com radioterapia, se é radioterapia isolada, as condições do paciente também vai acabar interferindo nessa escolha. E a químio e a rádio, as duas têm os mesmos efeitos colaterais, tipo queda de cabelo, emagrecimento, ou não? São diferentes? Não, são diferentes. Geralmente a quimioterapia são efeitos mais sistêmicos, mais gerais, né? No corpo inteiro, que é isso, náuseas, vômitos, queda de cabelo. A radioterapia, os efeitos colaterais vão ser aonde a gente trata. Então, se tratar ali na área da cabeça, né? Aí pode causar queda de cabelo, mas se não for, né? Aí pode causar só alterações ali da pele, mas se envolver a parte de intestino, estômago, aí pode também dar náuseas e vômitos. Então, depende da localização que é feita. Eu vejo muito o tratamento de radioterapia nas mamas, né? Quando as mulheres têm câncer de mama. E aí, inclusive, eu lembro que a minha avó, quando ela fez, ela sentia muitas dores e o dela ficou bem escuro. Algumas pessoas ficam, né? Ficou bem escuro, parecia um carvão, assim, a gente olhando a marca assim da radioterapia dela. É uma pulsão para queimar? Só para entender o sistema de rádio aqui é uma pulsão. É uma radiação. É um aparelho que produz uma radiação ionizante. E aí, esse tipo de radiação ela vai causar uma alteração nas células, que assim vai destruir o DNA. E aí causa a morte da célula tumoral. Através disso, vai destruir o câncer. E células também benignas são atingidas? Também, só que aí tem todo um cuidado para isso, né? A gente define exatamente o órgão que quer tratar. Os órgãos normais recebem a radiação, mas existe um limite de dose. Então, existe uma pausa, né? O tratamento é feito de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo é uma pausa para essas células normais se recuperarem. Então, elas recebem, mas é uma dose mais baixa do que o local realmente que tem o tumor. E existe essa pausa que é justamente para ter essa recuperação das células normais. Interessante. Doutora Natália, a senhora trabalha tanto no Hospital Geral de Roraima, na oncologia do Hospital Geral de Roraima, e trabalha em clínica particular. Isso, no SECOR. No SECOR, né? Isso. Como que é o trabalho que é feito no Hospital Geral?
Então, a gente faz o atendimento, avaliação para o paciente, né? Que já chegam com o diagnóstico. Lá na UNACOM, os pacientes, quando chegam, eles já têm a biópsia que é um tumor maligno. Já está confirmado, né? Isso, já tem a confirmação que é um tumor maligno. A não ser alguns que já estão internados por outras causas e acabam, né, acidentalmente descobrindo um câncer. Mas lá no ambulatório em si, né, que é a nossa porta de entrada ali, o ambulatório, eles já chegam com uma biópsia confirmando um tumor maligno. E a partir dali, dependendo da localização, qual é, né, se é um tumor de pele, se é um tumor de mama, se é um tumor de cabeça e pescoço, vai sendo encaminhado para cada especialidade. E aí, geralmente, quando chegar primeiro para a radioterapia, são tumores mais raros. São tumores de sistema nervoso central, ou tumores benignos. Esses tumores mais comuns, que são colo de útero, tumores de mama, tumores de próstata, eles passam pelo cirurgião primeiro, avaliação do oncologista, e aí depois pela radioterapia, né, para avaliação. Doutora, antigamente o diagnóstico de câncer era como se fosse um atestado de morte, né? Sim. Hoje, isso mudou ou a gente ainda é uma notícia que as pessoas ainda têm esse resultado emocional de que eu vou morrer, que vai ser difícil? Não, hoje a gente já tem medicina que realmente pode dar esperança em percentuais muito mais altos do que antigamente. Sim, hoje tem, mas principalmente porque a gente tem hoje o contato com exames diagnósticos mais precoces, né? Então, já tem as orientações de coleta de preventivo anual, de exame de mama anual, né? De exame de toque retal, PSA anual. Então, isso, teoricamente, é para a gente ter um diagnóstico mais precoce. Porque quanto mais cedo a gente descobre o câncer, maiores as chances de cura. A questão é que nossos diagnósticos têm sido muito avançados. Tardios, né? Exato, têm sido tardios. Então, é uma orientação, uma cultura para ser mais abordada, né? Isso, né, na atenção básica, os pacientes a terem esse contato mais de coletar preventivo, de fazer os exames de mama, para a gente ter realmente esse diagnóstico mais precoce. Seria anualmente? Anual, sim. Né? Primeiramente, à primeira vista, sim. Aí, então, dependendo de cada orientação, dependendo de cada resultado, aí a gente pode avaliar se precisa repetir com 6 meses ou não. Sim. Mas, em geral, é anual. Então, a janela de 1 ano é uma janela segura para que a gente... Qualquer desenvolvimento de tumor maligno nesse período é precoce, então? Dentro de que o exame foi feito, né? Está normal, sim, anual. Isso. Agora, se tem alguma alteração que pode... uma alteração possivelmente benigna. Perfeito. Né? Aí ele pode ser repetido dentro de 6 meses para uma nova avaliação. Olha aí, pessoal, então vamos nos atentar aos exames anuais para evitar essas surpresas ruins, né? Sim, porque nós temos o tumor de colo de útero, que ele é o único tumor que pode ser prevenido. A gente diagnostica a doença, que é o NIC, né? Que hoje a gente fala de lesões de baixo, de alto grau, que ele é antes de se transformar em câncer. Então, poderia ser prevenido para não se transformar em câncer. Poxa, né? Então, as poderia pacientes ser abolido esse câncer. Hoje né? nós temos a vacina do HPV também, né? Que já diminuiria essas lesões. Então, nós temos abordagem. A questão é mais uma orientação. Né? Acho que seria mais orientação mesmo, porque às vezes é muito cultural também, né? Inclusive, a senhora tocou no assunto em relação à vacina contra o HPV. Vamos fazer um alerta. Com 9 anos de idade, a menina já pode ir a um posto de saúde que a vacina é aplicada nela de forma gratuita. Todos os postos de saúde do município, eu sei que eles têm a vacina contra HPV, né? A partir dos 9 anos de idade para meninas. Eu achava que era 14, já 9 anos. 9 anos. 9 anos. Eu sei porque eu fui... Semana passada aplicamos na minha filha. Ótimo. E tem uma outra dúvida que eu tenho, doutora. Tem a janela aí de 1 ano, que seria uma janela razoável para fazer prevenção. Mas existem os casos que você precisa fazer isso porque tem histórico familiar. Quais os outros casos que tem que ter um cuidado maior, justamente por um histórico familiar ou histórico da própria pessoa, para que a gente informe as pessoas que ouvem a gente que essa janela de 1 ano depende, né? Depende de se... Não sei, tem casos de câncer, desse tipo de câncer na família? Precisa fazer mais cedo? Sim. Como é que vocês orientam? Sim, exemplo, né? Tumor de intestino, né?
intestino. Então, a gente indica fazer a colonoscopia 10 anos antes de quando teve o diagnóstico daquele familiar. Por exemplo, um pai teve um diagnóstico com 40 anos. Então, com 30, a partir dos 30. a gente já orienta o filho a fazer uma colonoscopia anual. Há 10 anos da idade da pessoa que estava com teve câncer. O diagnóstico. Nossa, interessante. 10 anos, então, é uma janela de prevenção. Sim, porque a gente sabe que tem alguns cânceres que tem ali o fator genético, né? Fortemente envolvido. Que são esses que já são mais estudados. Câncer de mama também, né? Orienta a gente, a paciente há 40 anos, já iniciar os exames de mama. Às vezes, se tem uma disponibilidade maior, fazer um ultrassom mamário mais precoce. Isso seria para mamografia, iniciar 40 anos, né? Sim. Mas a gente sabe que a gente dispõe de mais exames diagnósticos hoje. Então, o ultrassom mamário, às vezes, uma mama mais densa, né? Que é uma mama mais jovem, ela vai ser melhor avaliada, na verdade, por um ultrassom. Então, a paciente fazer um ultrassom anual, mesmo jovem, ali com 30 anos, se já tem aquele histórico, né, de câncer de mama, é válido. Isso é uma outra pergunta que eu ia fazer. Às vezes as pessoas ficam com dúvida. Basta fazer ultrassom de mamas ou tem que fazer a mamografia para detectar o câncer? Ou tem que fazer os dois? Tem algum exame que seja melhor que o outro? Ou os dois se complementam? A mamografia, que é o que o Ministério da Saúde mais indica, a partir, né, dos 40 anos, ela vê uma mama que já é uma mama mais madura, que ela já foi transformada das glândulas em gordura. Então, ali no raio, é como se fosse um raio-x, só que com uma diferença ali de radiação. Ele vai ver melhor a gordura. Se for uma mama mais jovem, que tem mais glândulas, ela vai aparecer esbranquiçada, igual os nódulos. Então, não vai ser tão específico, tão sensível para ver nódulos e diagnóstico. Então, aí no caso, quando é uma mama, por exemplo, um paciente de 50 anos que faz a mamografia e aparece lá uma mama densa, a gente precisa complementar com o ultrassom para poder avaliar melhor. Para saber o que é gordura e o que é... E o que é nódulo. O que é glândula e o que é nódulo. O que é nódulo. Ok, o que é glândula. Entendi. Então, a partir dos 40 anos é bom fazer os dois, né? É bom fazer a mamografia a partir dela, né? Dependendo de como for a sua mama, você avalia se precisa necessidade do ultrassom. Do ultrassom. Isso. Entendi. Doutora, tem algum câncer que aqui em Roraima, pela questão geográfica, climática, a gente tem maior incidência? Ou não? A gente tem todos? O câncer de pele, ele é no Brasil, né? Ele é o mais incidente de todos. Tanto pele, que a gente chama não melanoma, que são os cânceres de pele, carcinoma base celular, carcinoma celular, que são os mais comuns, quanto melanoma. Então, depois deles, dos cânceres de pele, algumas áreas aqui em Boa Vista tinha uma alta incidência de câncer de colo de útero, ao invés de mama, que geralmente no restante do Brasil, em primeiro lugar, é o tumor de mama que é mais incidente. Aqui era o inverso, era o câncer de colo de útero. E tem alguma por quê? Uma justificativa? Tem algumas especulações sobre a agressividade do HPV, tipo de agressividade do HPV, né? Que poderia ser aqui mais prevalente um HPV mais agressivo e por isso desenvolveria um câncer de colo de útero, né, mais prevalente do que o de mama. Doutora, eu também ouvi, eu não sei se isso é lenda que se cria, né? Porque às vezes tem isso. Que aqui em Roraima tinha muita incidência de câncer de intestino por conta da paçoca. Da carne seca da paçoca. Eu ouvi falar várias vezes. Nossa maravilhosa paçoca. Pois é, porque é muito cultural nosso, né? Comer paçoca. E aí falaram, não, você não sabia que Roraima tem muito câncer de intestino por conta da paçoca? Não sabia disso. Para mim foi muita novidade. Não sei se procede. Não tenho nenhum estudo científico que realmente comprove que é a paçoca que causa isso. Mas a gente tem tido um aumento de casos de câncer de estômago. De reto tem, mas não é estatística assim, realmente que comprove. Mas de estômago a gente tem visto bastante casos. Mas não tem nada que comprove que seja relacionado à paçoca ou a uma alta incidência além das outras cidades. Precisaria realmente avaliar melhor. Mas se for estudante, seria um ponto para... Entendi. Então não tem, oficialmente não tem nada. A paçoca está liberada. A gente sabe que comidas embutidas, né? Isso já é comprovado que embutidos, né? Calabresa, esses derivados, assim, eles têm um fator que é carcinogênico que pode induzir ao câncer de intestino. Presunto, né? Isso. E eu ia falar justamente sobre isso. Esses cânceres de intestino, reto e estômago, tem alguma coisa vinculada à questão alimentar do estado, daquela comunidade? Tem alguma ligação que já foi comprovada cientificamente que
Os embutidos a gente já sabe, né, que eles podem causar, mas uma alimentação específica de determinada região, porque, por exemplo, as pessoas falam muito que a nutrição mediterrânea ela é fantástica, porque ela consegue agregar vários componentes alimentares que são necessários para o corpo saudável. A gente tem também o contrário, que determinadas regiões que comem muito determinado alimento pode provocar esse tipo de doença. Não, cientificamente comprovando, não. Não tem, a gente né? sabe que, assim, tem muita cultura, né, de alimentação. Então, o câncer de esôfago, que tem uma relação, assim, com alimentos mais quentes, né, que eles podem lesionar o esôfago. Então, pessoas que têm essa cultura, geralmente, de comer muitos embutidos, também vão ter essa associação desses tipos de câncer. Mas é algo que dentro do Brasil, regionalmente, vai dizer, esse tipo de comida vai causar mais câncer, não tem, não. Então mas a questão que a gente pode falar da cultura mediterrânea é o quê? Eles procuram uma alimentação mais saudável, né? Tudo que vem mais da natureza, menos enlatado, embutido, processado. Então, acaba a gente tendo uma influência da cultura americana, que tem muito dessa cultura processada. Né? Então, a comida brasileira em si, ela é bem natural. Arroz, feijão, carne. Né? Mas a partir de quando a gente começa a adquirir outra cultura, que come mais fast food, que ali é tudo mais transgênico, menos natural, acaba também interferindo nisso, né? na saúde. E agora eu fiquei curiosa, Gi, porque a doutora Natália é uma moça linda, jovem. Eu imaginei que quando eu olhei para ela, eu pensei que ela fosse dermato, porque tem uma pele linda. Tem uma pele linda, gente, ela. Mas ela foi para oncologia, que eu imagino assim, é uma escolha natural, eu quero fazer oncologia. Rádio-oncologia. E rádio-oncologia. Como foi essa escolha de ir para uma área assim? Porque é uma área que tem muito a ver com a brevidade da vida, né? Que a gente vai falar daqui a pouco sobre esse assunto também. Como foi essa escolha, doutora? Quando eu formei, na verdade, eu ainda estava meio em dúvida do que faria de especialização, né, de residência médica. Pensei em pediatria, né, porque eu gostava muito de lidar com criança, até fiz a prova de residência médica para pediatria. Mas como aqui a gente ainda não tem, né, o serviço em si com o aparelho de tratamento, não tive contato durante a faculdade e acabou aguçando minha curiosidade sobre isso. E a minha família é do Rio Grande do Norte, eu vi que lá tinha residência de radioterapia e me deu essa curiosidade de saber sobre isso, né? Eu li sobre como que funcionava, sobre como que era a especialidade e acabei fazendo uma prova de residência lá no Natal e acabei passando lá para fazer residência em 2014. E são quantos anos? Na época que eu fiz eram 3, agora são 4. Bastante. E é engraçado que a minha preceptora da residência, como eu nunca tinha tido contato de radioterapia, né, ela me colocou à prova. E o primeiro mês que eu passei lá foi em contato direto na radioterapia, porque geralmente a gente começa com contato com oncologia clínica, cirurgia. Vai entrando aos poucos. Vai entrando em outras especialidades. Mas ela, não, vou colocar ela aqui. Ela até me falou depois. Vou testar. colocar ela aqui para testar se realmente ela quer. Teste de fogo. Se não porque quiser, ela não teve nunca contato para saber se ela realmente quer. É isso que ela quer, senão a gente chama o próximo, né? Sim. E aí eu me encantei justamente por isso. Ao ponto de ajudar pessoas que realmente estavam frágeis, né? No momento de muita fragilidade da vida. Sim. E que eu poderia dar o meu melhor para aquelas pessoas naquele momento, né? Sim. Ajudar da melhor forma. Que legal. Isso é muito importante, esse ponto que a senhora tocou, porque principalmente quem trabalha nesse lado oncológico, seja com rádio, seja na parte clínica, seja um oncologista, enfim, vocês percebem o ser humano num dos momentos de maior fragilidade, né? Sim. Muita gente com medo de morrer, ou então muito adoentado, com dores, família toda muito envolvida, né? Quem tem a família mais próxima. Judia, né? Judia demais. É um momento muito difícil para as pessoas, tanto para o paciente como para os familiares, né? E como que é lidar com esse tipo de situação? O dia a dia disso? Então, como a Fran falou também uma pergunta, né? Se hoje nós temos mais casos que curam,
eu acho que existe uma ênfase maior nos pacientes que não têm um desfecho tão bom, né? Mas os pacientes que realmente conseguem ficar curados e bem, né? É o que a gente poderia ressaltar mais. Porque acaba que é isso, como tem ali o contato com a brevidade da vida, como a gente está falando, né? Porque todos os dias algo pode acontecer conosco. Sim. E pode ser nosso último dia, a gente não sabe. Sim. Mas quando tem esse diagnóstico, é que a pessoa para um pouco de, opa, minha vida pode acabar. É como se ela tivesse a oportunidade de ser avisada com antecedência, exato. né? Exato. Então, e aí, como a gente tem mais contato, o fulano que não foi muito bem, o fulano que foi óbito. Então, a ênfase de quem realmente tratou e está bem, eu acho que a gente... Até falo para os pacientes, né? Você pode agora falar da sua história, né? Ser um exemplo de alguém que lutou... Porque quando eles ficam ali na sala de espera, os pacientes conversam bastante, né? Esperando as consultas. Então, conversa com o outro, fala como foi o tratamento, como lidou, o que aconteceu, como fez isso. Então, acabam sendo uns exemplos de que tudo pode ir bem. De superação, né? Exato. De vitória. Exatamente. Vocês percebem se as pessoas mudam após um diagnóstico e a cura? Elas mudam como pessoas? Vocês já percebem isso? Ou não dá para ver... É bem variável, né? Tem pessoas que conseguem lidar melhor com os pensamentos, com as emoções ali, conseguem perceber que existia uma pessoa antes do tratamento e depois do tratamento e que conseguiu superar tudo. E existem pessoas que também acabam vivendo aquele medo o tempo inteiro, que a doença pode voltar, ou então acabam desenvolvendo outros transtornos de ansiedade, né, de depressão, que hoje a gente vive na era das doenças mentais, né? É verdade. Mas normalmente são pessoas que têm uma vontade de viver muito grande, né? Isso faz diferença no tratamento. O que eu geralmente converso com os pacientes é que você tem que ir já com o pensamento, a mentalidade de que vai dar tudo certo. Vai dar certo. Porque isso é o pontapé inicial. A mente positiva é muito importante, né? Os pensamentos, é como a gente vê na filosofia. Os pensamentos, os sentimentos, eles têm um poder muito grande. Sim. Né? Então, iniciar o tratamento achando que vai dar tudo certo, que vai conseguir, né? É muito importante. É isso aí. Nossa, que fantástico. Estamos no final de mais um bloco. Já estamos no final? Já fomos avisados. Já fomos avisados, mas agora... dá tempo a gente fazer uma pergunta para a doutora Natália antes. Doutora Natália, a médica que a gente está conversando agora, mas tem a esposa, tem a mãe, tem irmãos? Tem irmãos. Tem irmãos. E como é que concilia isso numa rotina de tanta dedicação como deve ser a sua, que trabalha com pessoas num estágio tão difícil da vida, e voltar para casa de forma leve, cuidar dos filhos, da casa, como que é? E a doutora Natália tem uma bebê, tem um filho, bebê, uma criança, um filho, um menino e uma bebê. Exato, que exige atenção. Como que você concilia? Até para que as mães que falam assim, nossa, médica, como é que dá conta de mais uma criança pequena e a vida pessoal? Como que é, doutora? Vamos deixar ela responder. Então pronto, a gente já volta com a resposta da doutora Natália. A gente já volta. Tchau, tchau. Até já. Segundo bloco, para que a doutora Natália responda como que ela faz, gente, para ter uma rotina de médica, mãe de uma menina de 1 ano, mais um menino, esposa, dona de casa, e manter essa pele incrível. Antes da doutora Natália responder, eu não posso deixar de falar do nosso patrocinador, Parima Rent-A-Car. Se você está chegando em Boa Vista ou se você é daqui e precisa alocar um veículo, vá a Parima Rent-A-Car, onde tem os melhores carros com os menores preços. E outra... esse chá maravilhoso que nós tomamos aqui no programa. Vamos brindar novamente. Mais uma vez, saúde. Chá Leão. É patrocínio do Parima, distribuidora. E ele está em todos os supermercados da cidade. É um chá delicioso. Olha, eu sou fã desse chá. Agradeço, Parima. Muito obrigada, Parima Distribuidora. Todos os programas nós brindamos com as nossas convidadas com esse chá delicioso.
Muito obrigada, Parima. E a Gi, quando a gente chega aqui, ela já fala, cadê meu chá? Eu adoro. Obrigada. E vamos à resposta, doutora. Vamos lá. Então, hoje, ainda mais depois de todo o aprendizado na escola de filosofia, eu acho que nós só temos o momento presente, né? Nós só temos o agora. Então, se eu dou o meu melhor ali no meu trabalho com os pacientes, fazendo tudo o que eu posso fazer, dando o meu melhor, meu coração fica tranquilo, em paz, que por ele, naquele momento, tudo que eu poderia fazer foi feito. Né? Então, é muito Sêneca, né? Assim, você fazer o que você pode fazer. Pode vir uma tempestade, mas eu não posso controlar a natureza. Sim. O que eu posso fazer? Me abrigar, né? Me proteger. Então, eu tento pensar muito nisso. Dou ali o meu melhor enquanto eu estou trabalhando. E existem coisas que fogem ao nosso controle. Né? Claro que sempre vão ter muitos problemas sociais envolvidos. Não é só o diagnóstico. Mas eu acho que é isso. Trabalhar dando o nosso melhor e com o coração. A senhora consegue ser a médica e quando chega em casa esquece a médica, ali é a mãe, é a esposa, é a dona de casa? Consegue fazer essa dicotomia? Então, tenho o hábito também de não comentar muito sobre os pacientes, porque eu acho que acaba também gerando aquele sentimento, né, de tristeza. Ruim, isso. Uhum. Então, é como eu falei, viver o momento presente. A gente, claro, né? Nossa mente, no mundo que a gente vive agitado, né? Que acaba achando que a gente tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Isso serve pra gente. Mas que a gente não consegue. É verdade. Doutora... Né? É um trabalho diário. É um trabalho. Estar no momento presente e estar ali. Quando eu tô com meus filhos, eu tento, né? Estar ali o tempo presente com eles, fazendo só aquilo, tentando guardar na memória aquele momento, porque não vai voltar mais. Sim, eles não vão ser pequenininhos de novo. Nem o dia vai voltar. Sim. Agora, eu acho muito interessante a senhora falar isso, porque assim, durante muito tempo, a classe médica ela era muito mal vista sob esse aspecto de serem frios ou de não olharem para o paciente, né, com um acolhimento, com humanização. E eu tenho visto que de um tempo para cá, os médicos eles têm se preocupado em fazer um melhor atendimento, de olhar para a pessoa. Eu vejo, inclusive, vários médicos que fazem atendimento domiciliar. Eles não abriram clínica. Nós temos, inclusive, aqui em Boa Vista, um grupo de médicos que fazem atendimento tanto pediátrico como para idosos. Eles vão nas casas tentar humanizar mais o atendimento. E essa sua preocupação é muito interessante, porque isso reflete o ser humano, né? Não é só o profissional, reflete o ser humano que vocês são, para tentar dar o melhor atendimento num momento que as pessoas mais precisam. Exato. Sim. Até porque se a gente estiver só fazendo coisas, um robô também faz coisas. E verdade. Qual vai ser a nossa diferença de um robô? É verdade. Ali a gente colocar nossos valores, nossas virtudes, nosso amor, a bondade, a generosidade. Então, isso que vai nos diferenciar. Então, é trabalhar isso que, às vezes, no nosso mundo, que a gente pensa só em adquirir coisas, vai se perdendo. Né, de que como eu posso tratar alguém com bondade, com generosidade, sem esperar nada em troca, só porque realmente nós somos humanos. É verdade. Né? E como que a filosofia acrescentou mais isso? Porque isso já é seu, né? Você já devia ter esse sentimento ali dentro, essa busca. E como que a filosofia te ajudou nisso tudo? Como eu falei, quando eu iniciei a residência médica, já tinha essa inquietude de que a vida não podia ser só isso. Que deveria ter algo a mais, além de a gente só estar aqui acumulando coisas e correndo, e a vida ser uma correria, você não tá fazendo tudo e ao mesmo tempo não ter tempo para nada. Né? E a filosofia entrou nessa busca, né, de que a vida é mais além, né, que a gente está vivendo a cada momento, como eu falei, vivendo o presente, que é o que nós temos, né? E da melhor forma, com o nosso coração, tentando ser conscientes e trabalhando os valores que tem muito se perdido, né? Porque o que a gente ensina para as crianças hoje em dia? Também os meus filhos, né? O meu filho, na época, quando eu entrei, eu só tinha o Hugo, que hoje tem 6 anos. Ele tinha 3 na época, eu pensava...
quando ele crescer, qual o mundo em que ele vai viver? Né? Um mundo Sim. de que, por mais que a gente tente ensinar em casa, né? Vai ser um mundo diferente. Hoje eu acredito que quando eu faço por mim, que eu só posso mudar a mim, eu não posso mudar o meu filho, Perfeito. ele vai ter as próprias escolhas dele. Quando eu faço por mim, né, tento melhorar a mim mesmo, eu vou estar, assim, ajudando a construir um mundo melhor. É verdade. Exato. Tem uma frase que eu amo, que é sempre dita na filosofia, que é o melhor que nós podemos fazer por aqueles que amamos é nos tornarmos seres humanos melhores. Pois assim, todos aqueles que estão ao nosso redor serão beneficiados com as nossas ações. Exato. Né? E é bem isso mesmo. Se a gente fizer todos os dias o nosso melhor, todo mundo é beneficiado, Sim, né? sim. E é exatamente isso. É isso que a Nova Acrópole trouxe essa conexão, né? Esse link Explica pra gente o que é a Nova Acrópole. Então, a Nova Acrópole é uma escola de filosofia maneira clássica, né? Por que a maneira clássica? Porque ensina basicamente isso, é o desenvolvimento como um ser humano, né? Que, como a gente estava falando, que nos diferencia de um robô é ser humano, Sim. né? E esse ser humano através do quê? Da filosofia, né? Que são esses ensinamentos que a gente vê na filosofia budista, filosofia indiana, filosofia grega, romana, que todos falam sobre isso que a gente vem falando, né? Sobre os valores, as virtudes, que nos conectam com o que há de mais divino em nós, né? E a filosofia, a cultura, né? Que também faz essa conexão, que é o que a gente sempre tem as apresentações artísticas, né? A música, apresentação de poesia, de uma peça. A gente faz o Dia da Arte, geralmente em novembro, que é uma apresentação aberta ao público, que é justamente para essa conexão, né, com a beleza, a harmonia, para que a gente se conecte com o que tem de mais espiritual em nós. E como faz para... Eu já sou aluna da Nova Acrópole, estou extremamente feliz, mas como que faz? Como a pessoa faz para se inscrever na escola? Para encontrar vocês. Muita gente não encontrar, sabe nem que existe Nova Acrópole aqui em Boa Vista. Exato. Como que encontra a casa, que é uma casa belíssima, gente, a casa é linda. É bem harmônica, né? É. Então, nós temos o Instagram, Acrópole Boa Vista, né? Acrópole Boa Vista. Isso. E lá vai ter o link do WhatsApp, que você pode se inscrever. Temos sempre palestras gratuitas, abertas ao público, né, que você pode assistir sem compromisso. Vamos ter abertura de turma agora, sábado, às 16 horas. Quem quiser aparecer também pode se inscrever. Lá no endereço, né? Isso. Tá E lá é pago? Como é que é? Temos as aulas gratuitas, que são as palestras, As né? palestras gratuitas. E essa turma agora, que ela vai abrir, tem... como vai ser uma turma nova, geralmente faz a matrícula grátis e você paga a mensalidade. Exato. A mensalidade todos Qual valor? os meses é R$210. 210, E aí tem aham. uma bonificação se for dentro do prazo dos primeiros sim. Fica 10 dias. R$200, né? Eu pago 200. E tem alguma certificação? É um curso de filosofia? Isso? Como é que é? Como a gente estava conversando no intervalo, né? É um curso para um desenvolvimento nosso, individual, né? Não é com intuito acadêmico. É muito o que a gente vai ver na filosofia, como eu falei, né? Ocidental e oriental, mas para nossa aplicação de vida mesmo. Entendi. Então, Porque o estudo filosófico, ele não tem, ele é para Ele é sempre. pessoal também. E ele é né? para Muito sempre, pessoal. não encerra, né? Porque essa Atemporal. menina- É atemporal. são conceitos, são ensinamentos atemporais. Então, ali você vai estar vendo ensinamentos de Buda, né? exato. De cristãos, né? Falando sobre todos. A gente faz todas as E filosofias. explica uma coisa para as pessoas, doutora, que a filosofia não tem nada a ver com a religião, que você Não. pode ser de qualquer religião e você pode participar da Nova Sim. Acrópole, não é isso? Isso. Nova Acrópole é baseado em 3 princípios, né? Que é a fraternidade universal, o conhecimento e o desenvolvimento. Então, a fraternidade universal é exatamente isso. É a união independente de sexo, etnia, religiões, né? Nova Acrópole tem mais de 50 países. 50 países. Nossa. Então, exatamente. cada um vai ter a sua impressão, né? Ali Uhum. cada um vai fazer o seu jeitinho. Aqui, em Boa Vista, a gente tem a nossa... Quando a gente vai fazer apresentações artísticas, canta uma música que
de Roraima, um exemplo, né? Mas todas vão ter esses princípios, né, que vão nortear a escola. A fraternidade, conhecimento e o desenvolvimento, né? Que o conhecimento seria esse contato com as filosofias orientais e ocidentais e o desenvolvimento que seria nosso desenvolvimento humano, né? Como pessoa, para desenvolver valores e virtudes. E esse curso, ele é semanal? Ele dura quanto tempo? Para as pessoas poderem saber quem já tem interesse e estimular. Sim. As aulas, elas acontecem semanais, né? São 2 horas. Uma aula por semana. Isso, uma aula uma vez por semana. Temos turmas, né? De níveis diferentes, mas terça, quarta e quinta, que é de 19 às 21. E agora vamos abrir essa turma aos sábados de 16 às 18 horas. Excelente. Então, são 2 horinhas. Excelente, excelente. Eu já soube que lá na Nova Acrópole, na sede, tem uma cafeteria também. Quem quiser, Café Sofia. Café Sofia. Café Sofia, né? É Café Sofia, sabedoria. Eu sou apaixonada, porque lá parece que quando você entra, a energia, parece que você é abraçado, assim, por uma energia de quietude. É impressionante. Serenidade, né? Exatamente. De harmonia. E uma coisa que eu gostaria de testemunhar aqui. Eu já vinha estudando filosofia porque era um anseio meu de muitos anos. Mas quando você começa a estudar na escola, com o método, com a forma como os professores colocam o assunto, existe um entendimento, uma clareza de entendimento tão grande que é como se você equilibrasse as emoções, aquele fogo da ansiedade, do tudo para ontem. Aquilo tudo vai se aquietando porque você vai tendo uma compreensão de forma extremamente ampla do que é que aí tem aquele desenho, né, de onde devemos chegar, que é no ser, mas a gente ainda está no quadradinho, né, da personalidade. E aí você entende, nossa, eu ainda estou aqui, eu preciso evoluir tanto. E essa evolução que eu acho mais linda, ela não é algo de egoísta, ela é como se quisesse que todos evoluíssem com a gente, juntos. Que bom isso. É uma coisa linda, gente. Quem tiver oportunidade, se inscrevam na escola, participem. Comecem, se você não quiser se inscrever, comecem participando das palestras gratuitas. Tem sempre lá no Instagram da Nova Acrópole a indicação de datas, horários e locais. E vocês vão mergulhar em um mundo de grande sabedoria. Eu só posso dizer isso, de grande sabedoria, que é um alimento da alma. Doutora Natália, e qual que é o seu papel na Nova Acrópole? Então, nós desempenhamos o papel que é necessário. Se precisar de ajuda no café, todo mundo faz tudo. Então, o trabalho. Fala isso, diz que assim, as pessoas lá são tão voluntárias para tudo, que assim, desprendidas também. Tem uns. A hora que precisa da aula, da palestra. Está precisando no café, vai para o café. Está precisando da planta. Limpeza, cuidar do jardim. Sim. Deixa eu te falar, interessante eles isso. agora estão servindo na cozinha. Estão servindo, não, eles estão vendendo. Eu vivia brigando para ter a torta de sem glúten, né? E agora está sendo servido. E aí eu não sabia. Eu terminei de comer e aí eu peguei o meu prato, né? E coloquei no balcão. Aí a amiga falou assim: Fran, você tem que ir lá na cozinha e lavar o seu prato. E aí eu fiquei tão constrangida porque eu me sentia horrível. Eu não sabia dessa orientação, porque não é uma regra, é uma conduta. Sim, é uma conduta. É uma conduta. E eu verdade. achei isso tão lindo, doutora. Você sujou. Lava o teu prato. Isso é filosofia. Como a gente está falando, é um desenvolvimento humano. Então, é o desenvolvimento de nós Exato. mesmos. Que bacana. Então, o voluntariado fala muito sobre isso. Através do voluntariado, a gente está ali para trabalhar nós mesmos. Né? Seja dando aula, seja ajudando no café, seja ajudando na limpeza do banheiro. Se doando também. Exato. Então, assim, é algo que a gente tem que fazer e refletir. Se estou ali para lavar aquele prato, por que me incomoda não lavar? Exato. Na minha casa não teria que lavar? Exato, perfeito. Então, é um ponto de reflexão que a gente pode ter também. E outra coisa,
quando a gente está falando de justiça, até justiça é aquele É justo. objeto. Exato. Se aquele objeto está sujo, fui eu que sujei, o que é justo? Sim, Que eu lave e justo. coloque ele no lugar dele mesmo. Perfeito. Então, são essas conexões, né? Esses links que fazem com o que a gente fala de valores e virtudes, né? Desenvolvimento de nós mesmos, da justiça, da bondade, da beleza, da harmonia. O belo. Uma outra coisa que lá é muito cultivada é o belo, mas não no sentido de beleza belo, estética. né? É no sentido da essência do belo, Sim, né? da harmonia. Da harmonia, A gente exatamente. pode conectar com a harmonia. De tudo estar ali no seu devido lugar, de não ser na ordem, né? Na justiça, trabalhando realmente as virtudes. E essa semana eu aprendi uma coisa que eu achei fantástico, sobre a dor. Por que que existe a dor? É porque nós estamos muito apegados às coisas e aos desejos. Então, a dor nada mais é do que o apego e ao desejo. Eu achei isso extraordinário. Sim, com certeza. É Extraordinário. Se meu carro quebra e eu sofro porque isso aconteceu, por que eu estou sofrendo? Porque eu estou apegada a que ele lado esteja material. funcionando. Exato. Então, é buscar a causa daquele sofrimento e você refletir sobre isso. Sim. Ou a dor de, eu gostaria de ter aquele carro, mas eu não tenho. Aí eu tenho desejo que ainda não foi atingido e aquilo me causa dor. Isso é fantástico, gente. Então, quando a gente acessa esse conhecimento... Na verdade, você consegue dar nome ao sentimento. Exato. Sim. Você nomeia. Você consegue refletir a partir disso, você vai se conhecendo também, né? Porque muitos, se a gente para pensar, quem sou eu? Quem sou eu? Mas se eu tirar minha profissão, eu vou ser o quê? Se eu deixar meus filhos crescerem e cada um for o seu rumo, eu vou ser o quê? E, né, é natural da vida. As conexões familiares ali, às vezes você vai distanciando. Aí você vai deixar de ser quem você realmente é. Então, quem nós somos? Essa reflexão diária. Quando eu vou me descrever, eu me descrevo quem? O que é que eu sou? Sim. Né? E engraçado, isso é interessante, porque tem muita gente que é tão apegado ao lado profissional, ao que é na profissão, que se descreve com o cargo que tem, Com né? a O que função. você é? Eu sou médico, eu sou delegado, eu sou não sei o quê. E não assim, eu Quem é sou a a pessoa? mulher. Sim, quando você Diane, aposentar, então você vai ser quem? Exatamente. Exato. E isso é um grande problema. Isso é uma dor. Eu sempre falo Isso é isso. uma dor. Eles falam que isso é a pessoa sente É um apego. um apego tão grande quando ela se aposenta, ela sente que ela tem uma falsa percepção de perda de poder. Porque na cabeça dela, ser aquilo que ela era ter poder. Seja qual for a profissão. Então, quando se aposenta, a pessoa acha que ela perdeu o poder. É bem falsa a percepção mesmo, porque não tem esse poder. Mas isso frustra tanto que tem gente que quer voltar ao cargo. Adoece, se frustra, fica deprimido. Não é só pela falta dos afazeres, das atividades diárias, mas pelo pertencimento também. Pertencimento, por essa perda. E isso é muito do que ela entende que ela é mesmo, né? E a Da conexão cura. consigo mesmo, né? Porque às vezes a pessoa quer tanto fazer coisas e tá ali naquela vida tão agitada, às vezes pode ser um medo de ter um encontro com você mesmo. Porque você tá ali na solidão, naquele silêncio, sem fazer nada. Só e tem aí? você. E agora? Eu não gosto de estar comigo. Vou ter que falar comigo mesmo, vou ter que refletir, vou ter que pensar. Isso mesmo. E olha que eu tô encantada aqui, doutora Natália, porque a gente tem muitos amigos médicos e uma coisa que os médicos falam é assim, olha, médico não tem vida. E eu tô olhando aqui para a doutora Natália com essa calma, gente, que assim, uma coisa contagiante. Linda de ver, de ela dizendo justamente, eu não vou correr atrás de coisas que não são agregáveis a uma vida valorosa, né? Profissional, perfeito. Eu sou uma profissional, mas isso não pode ser só você. Tem que ter outras coisas. E a gente está vendo muito nela essa coisa do valor das outras coisas que pertencem à vida. Né? E acho que isso reflete, né? Quando você tem objetivos pessoais na sua vida, né? O que se eu, por acaso, eu morresse hoje? Eu estaria realizada com a minha vida? Né? E aí, quando você percebe que você está nessa busca, isso vai refletir na sua vida profissional. Então, você vai estar ali trabalhando, dando o seu melhor. Não o contrário. Né? Porque a gente acaba buscando o contrário. Se eu estiver realizado profissionalmente, aí, pessoalmente, eu vou estar feliz. Isso mesmo. É uma busca inversa. É verdade. Né?
É verdade. O profissional, ele está em segundo plano, né? Sim. É verdade, é verdade. Doutora, a gente já está caminhando para o encerramento, já estou avisando aqui. Mas, assim, se a senhora pudesse dizer o que a filosofia trouxe para a sua vida, o que seria, até para que as pessoas consigam entender o quanto essa prática é fundamental para a vida de todas as pessoas? Eu acho que principalmente, como vocês disseram, essa leveza e a simplicidade. Porque eu vejo que nós complicamos a nossa vida, né? A gente acaba trazendo muitas coisas que não são próprias do ser humano, né? E quando a gente tenta tornar tudo mais simples, começa a refletir, esse problema, mas por que eu estou tão preocupada com isso? Por que isso é tão importante? Começa a pensar um pouquinho, você vai vendo que a vida é simples, a vida é leve, né? A gente que vai colocando coisas. Então, a gente que vai complicando a vida, né? A filosofia tem trazido muito isso e é um trabalho diário. Quando você pergunta assim, qual a duração do curso? A vida inteira. A vida inteira. Porque a gente está trabalhando para esse desenvolvimento a nossa vida inteira, né? Vão ser as batalhas ali de lidar com as nossas emoções, com os nossos pensamentos. É verdade. As batalhas. É verdade. Então, faço o convite aqui para essa câmera para que as pessoas venham para a Acrópole, se descubram, né? Que às vezes a gente nem sabe quem nós somos e quando a gente começa a se perceber, a gente se descobre, né, nesse universo. Sim, então é exatamente isso. Acho que é uma oportunidade que você vai estar se permitindo, né? Vamos ter uma abertura de turma agora sábado, né, às 16 horas. Podem entrar no Instagram Acrópole Boa Vista, né? Lá tem o link do WhatsApp para entrar em contato e se inscrever para ter essa oportunidade. Exato. Tem uma frase que a senhora repete assim quando está, eu vou repetir o meu mantra, tem alguma frase assim da filosofia? Na filosofia a gente tem muito o símbolo do centro, né? Quem já fez Tratak, que é um modo de se concentrar. Então eu tento muito pensar de retornar ao meu centro, que seria o quê? Seria como um farol que ilumina, né? Como um farol ali para os navios, que está iluminando o caminho que eles têm que seguir. Sim. Então, eu tento pensar assim, o que eu quero ser, né? Claro, quem tem filhos, mais 2 filhos pequenos, imagina o turbilhão de coisas que acontece ali. Então, quando está aquele momento, eu fico pensando, calma, eu tento ser uma pessoa paciente. Então, como nesse momento eu posso tentar ser uma pessoa paciente? Então, é tentar voltar para o meu centro, quem eu realmente quero ser. Isso tem ajudado. Claro, como eu falei, é uma batalha diária, né? Exato, é diária. Todos os dias a gente tem que tentar um pouquinho mais. Que interessante. Eu vou tentar usar isso nos meus momentos também. Doutora, que bom recebê-la aqui. Muito obrigada por ter vindo. Foi uma delícia. Realmente, assim, a gente tem procurado trazer mulheres inspiradoras, mulheres de sucesso e o seu trabalho, e não só o trabalho como médica, mas o seu trabalho na Nova Acrópole, eu tenho certeza que deve ser muito inspirador. Muito obrigada. Eu desejo muito sucesso, muita paz no seu caminho, muita harmonia. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada. De ter vindo, né? De falar um pouquinho sobre tudo um pouco, né? Sim. E convido também você, Jeane, para... Eu vou. Para conhecer. Eu vou estar ensaiando na palestra, na abertura de turma, se não conseguir esse sábado agora, vá no outro. Mas eu vou sim. Se permita. Muito obrigada, eu vou sim. Obrigada. Doutora Natália, muito obrigada. A senhora é uma mulher inspiradora. Tá? E por isso que a senhora está sentada nessa bancada, para que outras mulheres também enxerguem isso. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E a gente se encontra no Nova Acrópole por aí. Sim. Não é isso? E a gente chegou ao final de mais um episódio, Mulheres Seguras, e a gente deseja que vocês saiam mais fortes do que entraram. Fiquem seguras.